Bom, então no tutorial de hoje a gente vai trabalhar com a ideia de vetorizar uma garrafa. Então, para começar a vetorização da garrafa, a gente vem aqui em File, Place, e a gente pega a referência, no caso essa aqui. Clica e arrasta, solta o botão do mouse. Aí a gente tem a referência aqui. Mas para que a referência não fique incomodando, não fique selecionando toda hora, a gente clica aqui no Layer e clica no cadeado. Então a gente trancou o layer, agora fica esse símbolo de proibido, dizendo que eu não posso trabalhar nesse layer. Para isso eu clico aqui embaixo e crio um novo layer. Então esse layer de baixo eu vou dar 2 cliques e nomear como referência. E esse layer aqui de cima eu vou nomear como garrafa vetor. Então, no layer garrafa vetor é o layer que eu vou realmente trabalhar. Eu vou pegar a ferramenta retângulo e vou tirar partido do arredondamento dos cantos para modelar mais rápido, para desenhar mais rápido essa garrafa. Então, eu vou tirar aqui o preenchimento e deixar só uma cor de contorno vermelha com espessura de 2, para poder acompanhar exatamente o que eu estou fazendo. Clico aqui embaixo, clico e arrasto até chegar aqui mais ou menos no meio da curvatura. Pego aqui nesse cantinho da garrafa, clico e arrasto bem com a largura da garrafa e tem essas duas peças aqui. Bom, agora eu preciso soldar essas duas peças. Para isso eu faço uma janela, clico e arrasto, seleciono os dois, venho em Window e habilito o Pathfinder, que vai me permitir soldar esses objetos. Então vou aqui no Unite e junto os dois, pego a seta branca, clico e arrasto, faço uma janela que vai daqui até aqui e vou subir com a setinha para cima, fica mais fácil de controlar. Seleciono esses dois aqui de baixo e puxo um pouquinho para baixo também para ficar mais fácil de controlar. Agora eu clico aqui nessa bolinha e arrasto, ó, até ficar com a curvatura correta. Depois pego esses aqui de cima e arrasto para fora, clico e arrasto para fora. E com isso a gente tem a garrafa já com o formato aqui em cima. Eu preciso arredondar um pouquinho aqui embaixo e um pouquinho aqui em cima. Bem pouquinho aqui em cima. Com isso eu tenho Ctrl 0 para dar o zoom out. Eu tenho o formato da minha garrafa. Agora, para mim preencher essa garrafa com a cor que eu quero, eu vou pegar o conta-gotas, que tem a tecla de atalho I, e vou clicar aqui na parte escura da garrafa. Com isso eu vou ter a garrafa já com a cor preta. Só que como é que eu vou trabalhar agora se a garrafa está atrapalhando? Então tem um recurso muito interessante no Illustrator, que é clicar no olhinho aqui, que representa a visualização do layer, que eu posso ligar e desligar o layer. Mas quando ele estiver ligado, eu pressiono primeiro o Ctrl e depois eu clico no olho. E aí ele vai mostrar, ó, só o aramado, só a estrutura. Ele mostra o layer com os objetos, mas sem preenchimento. Se eu apertar Ctrl no olhinho de novo, vai aparecer o preenchimento. Ele não apagou o preenchimento está lá, é só um modo de visualização diferente. Pego o retângulo de novo, clico e arrasto e faço ele vir até aqui. Com isso, pego a seta preta, seleciono os dois. A gente vai apertar o Ctrl aqui para ficar bem visível. Então, os dois objetos selecionados ali. Vou pegar e vou clicar nesse Pathfinder de baixo, que ele vai dividir e simplificar o objeto. Feito isso, ó, ele vai agrupar. Então eu tenho que clicar com o botão direito e Ungroup, desagrupar. Clico fora, clico aqui nessa parte que não me interessa, mas quando eu clicar aqui eu tenho um pedaço de objeto e aqui eu tenho outro pedaço de objeto. Bom, de novo vou apertar o Ctrl aqui para apagar o olhinho e preciso fazer esse reflexo aqui. Então, vou pegar a caneta
Dá um zoom, Ctrl mais, para chegar mais perto. E vou começar a fazer aqui o reflexo. Vou clicando e arrastando com a ferramenta caneta para criar o reflexo. Com a barra espaço eu faço o pan, que é a mãozinha, né? Para continuar acompanhando aqui mais ou menos. Aqui eu vou dar uma arredondada para ficar de acordo com o reflexo. Clico aqui, barra de espaço de novo e clico aqui no final. Com isso eu fechei esse reflexo daqui e vou fazer esse aqui também. Ó. Deu, fechei os dois reflexos. Agora, com os dois reflexos fechados, eu preciso trabalhar o preenchimento. Clico com o Ctrl e depois no olhinho e apareceu ali. Então, esse aqui, primeiro eu vou trabalhar esse grande aqui, Ctrl menos para dar o zoom out. E vou pegar o gradiente, que a gente não usou ainda, então a gente vai começar a usar o gradiente. A gente clica aqui na ferramenta gradiente, com o objeto selecionado, e pede o tipo. No caso eu vou pegar um radial. Nesse radial eu vou clicar aqui nessa parte aqui de trás e dou 2 cliques rápidos. Ele abre a caixinha do gradiente e eu vou puxar isso aqui para uma cor não tão escura. Para eu posicionar, alinhar, ajeitar o gradiente na posição que eu quero, eu clico na ferramenta gradiente e ele vai aparecer esse controle interativo do gradiente. Então eu posso inclusive mexer a origem e botar mais aqui em cima para ficar mais de acordo com o comportamento que a gente espera do gradiente aqui. Tá? Feito isso, eu posso pegar e clicar nesse outro aqui, que é curtinho, e botar um gradiente linear nele. Acho que algum pequeno ângulo também eu poderia botar um ângulo de 30 ou de menos 30 até isso. Agora, para isso ficar com contraste um pouco menor, eu vou diminuir aqui a opacidade um pouco, para uns 90%. Esse aqui também. E preciso fazer o rótulo. Só que para mim fazer o rótulo, eu de novo vou ter que clicar no Layer para voltar a enxergar. Pego a ferramenta retângulo, bem no cantinho, clico e arrasto, vou até o final, e aí eu desenho o rótulo. O rótulo a gente pode perceber que ele tem um gradiente de leve também. Então vou vir aqui para cá e vou pedir um gradiente também. Só vou ligar aqui o olhinho de novo com o Ctrl para poder enxergar. Ó. Então o gradiente já está legal, só que está no sentido errado. Eu vou pegar aqui e vou botar a direção dele de 0. E aí ele fez o gradiente. Eu não quero, como o reflexo está aqui, eu quero que essa parte mais clara fique por aqui. Então eu vou clicar aqui e vou clicar nesse do cantinho e vou deixar ele um pouquinho mais escuro. Não muito, mas um pouquinho mais. E esse que eu cliquei aqui novo, que eu criei, eu vou dar 2 cliques. Ó, veio com a cor semic, mas eu quero trabalhar só com tons de cinza. Então eu posso trocar aqui, ó, para grayscale. Aí ele ficou só o cinza. Eu posso puxar para um quase branco. E posso posicionar aqui o reflexo um pouquinho mais para frente para ficar mais de acordo com essa faixa aqui. Esse aqui de trás eu também posso dar uma realçada, deixando ele um pouquinho mais escuro. E aí eu tenho um pouco mais de volume, assim, né, da curvatura da garrafa. Bom, depois disso eu tenho que fazer o lacre. O lacre também vai ser trabalhado com gradiente. Vamos clicar aqui no gradiente linear. Só que a gente vai fazer uma versão mais escura deste mesmo gradiente. Basicamente a gente dá 2 cliques e bota uma cor bem mais escura. Dá 2 cliques aqui e bota uma cor quase preta. Aí
E nesse último aqui, a gente dá 2 cliques e bota uma cor bem quase preta mesmo. Esse cara aqui a gente puxa um pouquinho pro lado. E a gente estaria chegando aí num... Talvez deixar um pouquinho mais claro esse. Aí. E botar um no meio aqui um pouquinho mais escuro. Vou mudar aqui para grayscale também. Ó. Para escurecer um pouquinho mais rápido. Só que se eu apertar o Ctrl aqui, ó, eu vou ver que está faltando esse detalhezinho aqui de cima. Então, para resolver o problema desse detalhe, eu vou dar um zoom aqui nessa parte. Vou pegar a ferramenta retângulo e vou fazer um retângulo pouquinha coisa, um pouquinho de nada maior do que o retângulo do bico da garrafa. Aperto o Ctrl de novo para enxergar ele. Ele já ficou com o mesmo gradiente que ele estava. Eu posso fazer um arredondamento bem de cantinho aqui das bordinhas para não ficar exagerado. E depois, ó, quando eu clico aqui no gradiente, eu posso deslocar um pouquinho para o lado para dar a ideia de que isso tem um comportamento um pouco diferente por estar num nível diferente, ó. Então a gente vê que o gradiente aqui, as faixas do gradiente não batem essa linha com essa aqui mais clara. Mas para realçar isso eu preciso fazer uma marca de sombra. Se a gente clicar nesse layer aqui, a gente vai enxergar, ó, essa marca aqui de baixo e aqui de cima. Então eu vou pegar aqui um retângulo, clicar aqui no cantinho até o final, vou botar a cor preta e vou deixar a opacidade em 50%, 60% pode ser. Ó, deixa eu conferir aqui porque ele passou um pouquinho aqui, ó, no cantinho. Deu. Agora posso pegar esse retângulo e copiar para cima. Alt, clico e arrasto e eu vou estar copiando aqui para cima. Diminui um pouco porque a sombrinha aqui vai ser menor. Então, quando eu sair, der o Ctrl 0, eu já vou ter ali a percepção do meu gargalo bem melhor. Falta agora os detalhes do rótulo. Quais são os detalhes do rótulo? Esses detalhes do rótulo eu vou fazer até em outro layer. Eu vou apagar esse layer aqui da garrafa vetor. Vou criar um novo layer que vai ser rótulo. Nesse rótulo eu vou pegar aqui e escrever o nome 92, que é o que está ali, com uma fonte mais tradicional. Pode ser, acho que até uma Times, que todo mundo tem. Ó, vou colocar ali. Eu sei que ele tem uma barrinha aqui. Vou pegar um retângulo e vou fazer essa barrinha aqui preta. Puxar um pouquinho para o lado. 92, um pouquinho para o lado para baixo. E agora faltam esses quadradinhos aqui, pontinhos, enfim. Eu vou pegar, considerar que eles são quadrados, fazer um quadrado ali. Vou pegar o zoom para chegar bem pertinho ali deles. Ó, certinho, um pouquinho para baixo. E agora vou apertar com a tecla Alt. Eu vou tentar copiar ele. Alt. Copiei. Depois que eu copiei o primeiro, estou dando um Ctrl menos só para me enxergar tudo. Eu posso apertar a tecla Ctrl D. E aí ele vai duplicar a operação, ó, até chegar lá no final. Agora com a setinha branca eu posso, com a setinha para o lado, para a direita, ó, eu posso ir reposicionando eles para eles ficarem mais de acordo com a referência. Essa variação no espaçamento é por causa da curvatura da garrafa. Agora que eles estão relativamente bem posicionados, eu posso fazer a mesma coisa, só que de cima para baixo. Seleciono todos com uma janela, Alt, clico aqui, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D e Ctrl D mais uma vez. Faço uma janela, seleciono todos esses aqui e deleto.
Agora, quando eu ligar esses dois layers, eu tenho a garrafa. Posso apagar o layer da referência e eu tenho a garrafa modelada, né? Então, com os reflexos e os detalhes. Às vezes, depois de pronto, a gente tem que cuidar algumas coisas que na referência da garrafa ficam de acordo, mas podem gerar algum estranhamento depois de pronto. Então, vou dar uma simplificada nesses vetores aqui para não ficar uma coisa, uma curva meio sem motivo. Ctrl 0 de novo. Acho que agora já meio que fechou. O que eu tenho que fazer é o fundo agora. Ctrl menos. Vou diminuir um pouco agora o tamanho da garrafa. Vou botar aqui no meio. Pode ser aqui à direita, esquerda. Vou pegar aqui criar um novo layer, um fundo aqui entre a referência e a garrafa. Esse layer vai ser o fundo. Basicamente esse layer fundo vai ser um retângulo um pouco acima da garrafa, que vai ter um gradiente, só que ele vai ser um gradiente linear no ângulo de 90 graus. Pode ser 90 positivo, assim, já dá a ideia de profundidade, né? E com o Alt, que arrasta, então vou copiar ele de novo para cima. Só que eu inverto, ó, puxo aqui para cima e colo aqui. Aí eu tenho uma ideia de profundidade ali, ó, como se fosse meio que um fundinho infinito. E o que faltou aqui é uma ideia de sombra. Então eu vou aproximar um pouquinho aqui. Vou pegar, ficar pressionando, isso aqui é um botão, se eu ficar pressionando vai aparecer as outras formas. Vou pegar a elipse e vou fazer uma elipse bem estreitinha, com uma cor cinza escuro. E vou usar um efeitinho que a gente tá aqui nos efeitos. Efeitos, Blur, Gaussian Blur. Preview, vou ver como é que fica. Ok. Vou mover um pouquinho para cima ele para ficar mais encaixadinho com a garrafa. Quando eu apertar o Ctrl 0, eu tenho aqui a garrafa vetorizada com a sombra. Vou tirar um pouquinho a opacidade da sombra para ficar uma sombrinha mais suave. Então a gente tem a garrafa com o fundo, com uma marcação como se fosse o rótulo, feito no Illustrator de uma forma bem prática, né, usando os recursos mais simples do Illustrator. Então por hoje é só.